AP bravo no padrão, nos conformes, sem alteração, sem novidade. Obrigado pela visualização, e se você está nesse vídeo aqui é porque você está aspirando voos mais altos, adquirir conhecimento, acrescentar na sua carreira. Então vamos falar aí da instrução para bombeiro civil, ou da formação de instrutores para bombeiro civil e brigadista. Vai deixando a sua dúvida aí na descrição que a gente vai responder. Compartilhe o vídeo, se inscreve, dá like, dá sugestões para ser um instrutor do bombeiro civil e instrutor de brigadista. O que é necessário? É claro, a tal da proficiência, a experiência, o conhecimento, alguém que trabalha na área já conheça aquela matéria, tenha uma formação. Então isso aí já é uma base para você ser um instrutor sem sombra de dúvidas. Agora a pergunta que fica é: e a referência com relação a esse instrutor? É legal a gente compartilhar conhecimento sem sombra de dúvida, e a gente nunca sabe de tudo, a gente sempre está aprendendo. Isso aí não se discute. Então você pode ser um instrutor tendo conhecimento, tendo proficiência, experiência, porém, para que você seja um instrutor diferenciado, é importante que você tenha uma certificação ou uma base sólida, uma referência formalizada da sua instrução ou da sua formação como instrutor de bombeiro civil. Todos os estados provavelmente vai ter lá, muito provavelmente, através do bombeiro militar, uma forma de credenciamento ou uma forma de habilitação para se exercer essa atividade, como por exemplo o Estado de São Paulo tem a portaria CCB 008/600/2014, em que ela diz, de acordo com o bombeiro militar, o que é necessário para você ser um instrutor de bombeiro civil. Você preenche esse formulário aqui, né? É o formulário em que você vai colocar as matérias que você pretende ministrar. E aí você diz lá quais matérias que você tem a formação. Então você manda isso para lá com documentação anexa para o bombeiro da Polícia Militar. E um requerimento aqui de instrutor de curso de formação de bombeiro civil. Preenche, assina, envia lá a documentação e aí eles vão avaliar. Posterior eles retornam para você. Essa é a forma em que você se credencia ou se habilita em instrutor de bombeiro civil. Basicamente são em 8 matérias que aqui no Estado de São Paulo o instrutor ele é credenciado ou ele é habilitado. Atividades operacionais, instrutor em atividades operacionais de bombeiro profissional civil 40 horas, instrutor em equipamento de proteção individual e equipamento de proteção respiratória 40 horas, equipamentos de combate a incêndio 40 horas, instrutor em fundamentos de análise de risco 140 horas, prevenção, instrutor em prevenção e combate a incêndio 200 horas, instrutor em primeiros socorros 240 horas, instrutor em produtos perigosos 80 horas, instrutor em salvamento terrestre e altura 80 horas. Você tem que ter uma formação em alguma instituição, né, como eles mesmos falam, instituição de ensino nacional ou estrangeira, né, reconhecida nacionalmente, né? Então você tem que ter a formação para cada uma dessas matérias, uma dessa formação com essa carga horária correspondente e mais uma formação em técnicas de ensino com uma carga horária mínima de 40 horas. Então essa é a forma em que o bombeiro militar do Estado de São Paulo credencia ou homologa, habilita você ao exercício de instrutor de bombeiros profissionais civis. E em breve você vai poder se tornar um instrutor, se certificar, digamos assim, através da ABNT. Então, de vez em quando a gente tem aquelas questões lá que a gente questiona uma lei ou uma normalização, poderia ser assim, poderia ser assado, tal. Então, essa é a hora de você dar o seu pitaco, porque está em consulta nacional, ela vai até dia 13 do 4 de 2022, ela está em consulta. Se você tem uma sugestão para dar, tem argumento, para essa sua sugestão, você vai lá no site da ABNT. E falando da NBR em si, a NBR 17039, já deixa também aqui a sua opinião a respeito. Como vocês já viram em vários vídeos meus que fala de NBR, aquela padrãozinho deles, né? O item 1 vai ser escopo, o 2 referências normativas, o 3 termos e definições, o 4 requisitos e qualificação. Então qual vai ser o requisito para ser um instrutor? Pelo menos o 2º grau completo, né? O ensino médio. É o mínimo que precisa ter de formação.
E aí ele, no item 4.3, vai falar do instrutor responsável pelo treinamento brigadista até o nível avançado, vai descrever cada um dos níveis, o que tem que ser, né? E que eu vou destacar aqui no item 4.9, é recomendável a atualização da qualificação de instrutor em intervalos de até 2 anos. Quando? Se não for registrado algum treinamento, então durante aquele período não houve um treinamento, em 2 anos ele não ministrou, não fez a formação de nenhuma turma, então ele faz a requalificação ou faz a qualificação do curso dele. A atualização da qualificação. Então, num período de 2 anos, não teve nada, ele faz a atualização de qualificação, ou em até 4 anos, se em 4 anos, se for registrado pelo menos um treinamento ministrado por ano durante os últimos 4 anos. Então, cada ano ele fez pelo menos uma formação, e aí ele seria essa atualização da qualificação em até 4 anos, de acordo com essas regras, esse molde. Né? O que mais? Aí o item seguinte vai ser uma tabela, aquela tabela que eu falei para vocês. Na primeira coluna é nível de qualificação de instrutor, a segunda coluna requisito de qualificação prévia do instrutor, a terceira coluna requisito de execução da atividade prévia do instrutor e a quarta coluna nível de qualificação do aluno a receber treinamento. Que é isso? Vamos lá, na primeira coluna, qual que é o nível dele? Instrutor auxiliar. Então, o que se espera, pelo menos aí do instrutor auxiliar, um nível de curso no qual ele está prestando auxílio, beleza? O conhecimento dele, uma experiência prática sobre o tema e o treinamento ministrado, óbvio, né? E em que níveis que ele pode dar que ele pode trabalhar como instrutor auxiliar, em qualquer nível, mas vamos entender bem. Instrutor auxiliar, ele pode trabalhar em qualquer nível, de brigadista, de bombeiro civil ou nas especialidades. Isso para o instrutor auxiliar, beleza? Instrutor de brigada, o que precisa ter pelo menos? Ele tem que ter o brigadista avançado ou ter a formação de bombeiro civil classe 1. Tá, a gente tem vídeos aí que a gente fala dessa questão aí aqui, não sei onde é que tá? Tem um e-card aí que vai mostrar essas formações aí de brigadista e de bombeiro civil, beleza? Vai lá e dá uma olhada. Mas aí o instrutor de brigada, ele tem que ter uma formação de brigadista avançado ou pelo menos bombeiro civil classe 1. Qual que é a experiência exigida dele? Deve ter executado as atividades de instrutor auxiliar em pelo menos 4 cursos registrados. Para quem que ele pode dar treinamento? Todos os níveis de brigadista, óbvio, né? Então, o instrutor classe 1, qual que é? O instrutor classe 1, ele tem que ter uma formação de bombeiro civil nível 2, classe 2, né? Qual que é a experiência que pede dele? Deve ter executado as atividades de instrutor auxiliar em pelo menos 4 cursos registrados, ok? E aí, para quem que o instrutor classe 1, com a formação de bombeiro civil classe 2, pode dar treinamento? Para qualquer nível de brigadista e bombeiro civil classe 1. O instrutor classe 1, ele tem que ter a formação de bombeiro civil classe 2 para dar treinamento para bombeiro civil classe 1 ou qualquer brigadista, beleza? Instrutor classe 2, mais ou menos a mesma coisa, só seguir a lógica, né? O instrutor classe 2, ele tem que ter uma formação de pelo menos bombeiro civil classe 3, né, para dar treinamento para bombeiro civil classe 2, e a experiência que se pede dele é a atividade de instrutor classe 1 em pelo menos 10 cursos registrados, ok? Instrutor classe 3, ele tem que ter uma formação, óbvio, de bombeiro, pelo menos bombeiro civil classe 3, para dar treinamento para bombeiro civil de classe 3, né? E deve ter executado a atividade de instrutor classe 2 em pelo menos 10 cursos registrados, né? E quem que vai formar o instrutor, propriamente dito? É o instrutor de classe 4. Ele tem que ter uma formação de bombeiro civil classe 3, ele deve ter executado a atividade de instrutor classe 3 em pelo menos 20 cursos registrados, e aí ele tem condição de dar formação para brigadista, bombeiros civis e instrutores de qualquer nível. Beleza? É claro, se ele vai dar instrução para um determinado nível, ele tem que estar num nível mais elevado, e a experiência também é uma exigência um pouco maior. É uma questão bem simples de entender, lógica de entender, uma lógica fácil de entender. O item 5 da NBR é basicamente dizer o que o instrutor auxiliar tem que ter ou fazer, o instrutor de brigada, o instrutor classe 1, o instrutor classe 2, classe 3, praticamente descrevendo essa tabela aí, nesse item 5.
O item 6 é unidade de competência, são 12 unidades. O item 7 são 23 tabelas. O que fala essas tabelas? Bem que lá na portaria do Bombeiro Militar, lá pede o conhecimento, a formação do instrutor lá, naquelas matérias específicas e também. Esse curso aqui, basicamente, ou essa formação, que a NBR sugere, é a formação de um profissional para instrutor. Ele é o professor, então aqui não vai ensinar ele a trabalhar com EPI, com EPR, com primeiro socorro, não é isso. É a formação do instrutor. Então, o que ele vai ver lá? Por exemplo, o item 1, os elementos de competência lá do item 1. O que é? Quadros de escrita, né? Sistema de áudio, o cara vai ter que conhecer e descrever lá os tipos, características dos sistemas de áudio para vozes e mídias, esse tipo de coisa. Então, vamos lá. O que mais aqui? Sistema de imagem, né? Olha aqui uma novidade aí que já é coisa aí dos novos tempos. Aí, por exemplo, lá no item 7.4, né, que fala de simulador de realidade virtual. Já é uma novidade que está chegando aí, né? Então, a partir de agora, os cursos, grande parte, vão ter aí simulador de realidade virtual. E esse instrutor, ele vai ter que saber trabalhar, lidar com esse tipo de material, né? O que mais? Plano de curso, plano de aula. Então, o instrutor, ele tem que ser um cara que tem um conhecimento para saber ensinar. Ele vai aprender a ensinar. A ideia é essa. Porque aí evita principalmente aquelas situações que a gente vê direto aí na internet, desses cursos ou desses instrutores com aquelas bizarrices aí. Vez por outra a gente está vendo isso aí. Então, a ideia é a formação de um profissional realmente técnico, com conhecimento, com condições de dar um treinamento de qualidade. Então, é um profissional que ele tem que ter uma formação lá para saber lidar com o material didático que vai ser aplicado, o local, a área, o material que vai ser usado, ele tem que saber lidar com isso, né? Não é aquelas bizarrices que a gente vê aí, esses povo louco aí inventando uns treinamentos nada a ver. Então, a gente está falando de formação de um profissional de verdade, certo? O item 8 fala da qualificação de ocupação, o item 8.1, gestão pessoal, para mim é características comportamentais, conduta, postura, como se fosse um perfil psicoprofissional, vamos dizer assim. Estou inventando esse termo, não sei. O item 8.2 fala que o instrutor classe 2 deve ser capacitado em especialidades para ministrar treinamentos para profissionais que exerçam atribuições específicas, de acordo com a sua área de atuação, sendo as principais, mas não se limitando a essas. Por que eu estou destacando isso? Que é aquelas especializações lá que é citada no Bombeiro Civil, né? O APH, né? A especialização bombeiro especializado em industrial, marítimo, instalações portuárias, aeródromo, aeronaves, florestal, resgate técnico, emergência com produtos perigosos, bombeiro de condução e operação de viatura de emergência, de liderança, ele vai dar a formação para esse bombeiro. O item 9 é procedimentos para registro das aulas. 9.2, todos os cursos devem possuir os registros por modo de treinamento, incluindo pelo menos lista de presença, avaliação teórica de conhecimentos, avaliação prática de habilidades, avaliação de reação. Esses registros podem ser físico ou digital, tá? Então tem toda a regrinha lá, tem todo o parâmetro, a diretriz que a NBR vai fornecer. O item 10, responsabilidade do instrutor encarregado e dos instrutores auxiliares para as aulas com exercícios práticos. Item 11, procedimento para qualificações e certificações. 11.1 é recomendável que todo... Então vamos lá, esse item eu preciso destacar, né? Vocês querem dar pitaco aí, chegou a hora. Quer dar opinião, você acha que tá bom, tem que melhorar, não é bem isso, você acha... Então vamos lá. Item 11.1. É recomendável que todo o conteúdo do curso para a qualificação de instrutor seja ministrado em pelo menos 40 horas de aulas presenciais e distribuído em aulas de até 10 horas por dia. Então, a formação desse instrutor será de 40 horas. A ABNT está sugerindo isso, uma formação de 40 horas de aulas presenciais, né, para o instrutor de bombeiros civis e instrutor de brigadista. Você achou pouco? Está na hora de sugerir mais, e aí você dá o seu argumento por quê. Você achou muito? Também vai lá no site da ABNT e dá o seu pitaco, sua opinião. E aí o item 11.6 é o certificado, né? Padrãozinho lá. Nome, RG, tema, carga horária, período, uma declaração em conformidade com a NBR 17039, é óbvio, né? É claro. Nome, RG, assinatura do instrutor, mesma coisa. Nome, RG, assinatura do coordenador, o conteúdo no verso, razão social e CNPJ da instituição que fez a formação desse instrutor. É o certificado padrão de praticamente quase todo curso técnico, mais ou menos isso. E o item 12, processo de certificação. E é claro, melhor conhecer para melhor agir. Deixa a sua opinião a respeito dessa nova NBR aí, quais as sugestões
Se você não é inscrito, se inscreve, ativa o sininho, dá like, compartilha, manda esse vídeo aí para mais colegas. E valeu, tamo junto, obrigado e até o próximo vídeo.